Oi, pessoal, a gente está de volta para mais uma temporada do Pod Pós, que é o podcast da ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Meu nome é Gabriela, eu vou estar mediando a conversa aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma polo preta da ANPG, tenho um cabelo comprido. E hoje eu estou aqui para conversar sobre essa grande conquista que foi a Previdência dos pós-graduandos, depois de muita luta da ANPG. E quais são os próximos passos, os próximos debates? E aqui hoje a gente está todo mundo em família, né? Eu estou com o Vinícius, presidente da ANPG. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo. Com meu amigo Lucas, diretor de comunicação. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. E o maior influencer da pós-graduação desse Brasil, né? Lordecinho, boa noite, vem. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui. Maravilha. Gente, para quem não está vivendo embaixo de uma pedra, não viu essa conquista, queria pedir para o Vini lembrar pra gente como que foi esse processo, o que foi que mudou agora para os pós-graduandos com a aprovação do PL da Previdência. Então, Gabi, até me autodescrevendo também, né? Eu sou alto, pardo, cabelo cacheado, né? Acho que é isso, né? E de barba. E de barba. Camisa da NPG. E de barba, estou com a camisa com o logo da NPG. Gabi, essa aqui a gente sempre até coloca que não é retórica a gente dizer que é uma das maiores conquistas da ciência brasileira e a maior conquista da ANPG ao longo dos seus 40 anos, né? É claro que a gente ainda vai precisar passar o projeto no Senado e depois a sanção presidencial, mas a gente acredita que a maior batalha nós já passamos, que foi ali a Câmara de Deputados. E essa tem sido uma pauta da ANPG desde que a ANPG nasceu. Na verdade, essa pauta é bem anterior à fundação da ANPG, juntamente ali com as associações de pós-graduandos, com o Movimento Nacional de Pós-Graduandos, né, que viram ali naquele momento, especialmente ali na década de 80, na década de 90, a necessidade da gente garantir direitos previdenciários para os pós-graduandos. E não é apenas contar o tempo de mestrado e doutorado para a Previdência. Todo mundo acha que é apenas isso. Não. É garantir a inclusão de nós, pós-graduandos, no sistema de seguridade social. E isso garante, por exemplo, auxílio-doença. Quantos pós-graduandos não estão afastados hoje da sua tese, da sua dissertação, até não oficialmente, né, que não está conseguindo ali produzir por estar adoecido mentalmente? Isso é uma condição que poderia ser assegurada se a gente tivesse cobertura do INSS, né? Então, aquele pós-graduando poderia requisitar o afastamento por doença e ser ali assegurado pelo INSS, se afastando por mais de 15 dias ali do seu processo, né? Então, é justamente essa condição que a gente quer elevar o nível do Brasil, né? Então, esse primeiro passo nós tivemos aí no último mês aprovado na Câmara de Deputados, né? Foi aprovado praticamente por consenso ali dos deputados. A luta política que a ANPG travou no último período deu essa consequência, né? Porque nós fizemos inclusive uma formulação política, que é o dossiê Florestan Fernandes. O projeto de lei nasce desse dossiê. Nós construímos ali toda a articulação política para convencer as entidades científicas, convencer a comunidade acadêmica a reconhecer a necessidade dos direitos previdenciários. Mas o ponto-chave, Gabi, foi a mobilização que nós construímos ali no dia 12 de agosto. Né? Vieram quase 300 jovens cientistas do Brasil inteiro, lotamos ali o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, e só naquele dia nós conseguimos quase 200 assinaturas para o requerimento de urgência. O requerimento de urgência é fazer com que o projeto ele não passe ali por todas as comissões, ele vá direto para o plenário. Então isso foi uma condição para a gente garantir essa aprovação. E foi um dia muito lindo. Eu acho que quem não viu, vá nas redes da ANPG, ver as fotos desse dia que mostrou a capacidade de mobilização da pós-graduação. E vou aproveitar para mostrar também para vocês, gente, esse é o dossiê Florestan Fernandes, mas para quem não tem uma cópia impressa, ele está disponível também no site da ANPG. E eu acredito que esse é realmente um material de estudo para nós, que não apenas queremos ser pesquisadores, mestrandos e pós-graduandos, mas a gente quer construir a pós-graduação no Brasil, nosso sistema de ciência. E falando até, né, dessa mobilização que foi tão importante, perguntar aqui pro Lucas, que estava na frente, né, desse processo da comunicação, a importância que a gente viu nas redes
E conta pra gente como é que foi organizar tudo isso, o que você viu de resposta nas redes sociais. Então, Gabi, eu acho que assim, a gente sabe que toda grande conquista, né, que o movimento de pós-graduandos e toda a luta social como toda a sociedade como um todo, ela é garantida por muita mobilização, né? A gente só consegue garantir direitos, a gente só consegue avançar socialmente quando tem muita luta, quando tem uma mobilização acertada. E foi isso que a NPG e o Movimento Nacional de Pós-Graduandos conseguiu fazer nesse último período. O Vini falou sobre a nossa mobilização do 12 de agosto, que foi fundamental para que a gente conseguisse avançar o nosso PL ali na Câmara dos Deputados, mas a mobilização virtual que o Movimento Nacional de Pós-Graduandos, todos os pós-graduandos de todo o Brasil, pressionando os parlamentares, pressionando os deputados e os diversos setores da sociedade para que a gente conseguisse dar vazão à nossa pauta, criar um ambiente, criar um sentimento de querer, criar um sentimento de que o pós-graduando necessita daquilo, de que a sociedade como um todo precisa enxergar a importância dessa conquista, né, para o desenvolvimento de ciência e tecnologia e tudo mais. E para isso, a ANPG, todos os diretores da ANPG, a diretoria de comunicação, seguiam uma linha de raciocínio de que a gente precisava fazer um barulho responsável, mas alcançar um público e alcançar o nosso objetivo, que era fazer com que cada parlamentar ali dentro da Câmara dos Deputados pudesse, né, Vini, visualizar o nosso querer e a nossa organização, posso dizer, nacional. E aí, nesse contexto, as associações de pós-graduandos, elas cumpriram um papel fundamental nisso. A gente precisa destacar isso, né, Vini? Porque cada pós-graduando que se organiza na sua universidade, desde ali do Amazonas até ali o Rio Grande do Sul, eles foram fundamentais para isso. As associações de pós-graduandos foram fundamentais. E como foi que eles fizeram isso? Com vídeos, com posts no Instagram, nas redes sociais. E eu acho que uma coisa que pegou muito foi o abaixo-assinado da ANPG. A ANPG, ela criou um abaixo-assinado, né, para que todo mundo da sociedade, sendo pós-graduando ou não, pudesse assinar, pudesse contribuir e mostrar sua vontade também na aprovação, né, o seu querer na aprovação do PL da Previdência para pós-graduandos. E a gente conseguiu, Gabi, uma marca de 41.851 assinaturas. 41.851 assinaturas. Caramba! Né? Então, isso mostra o engajamento, a potência que foi essa mobilização virtual que a gente conseguiu aí durante esses meses potencializar, né? E também nessa última reta final, onde a gente conseguiu fazer uma grande mobilização para pressionar diretamente os deputados e parlamentares que estavam ali na cena do Congresso. A diretoria da ANPG, ela cumpriu um papel fundamental, que foi estar presencialmente ali na Câmara dos Deputados, conversando diariamente com os parlamentares, apresentando o projeto de lei, apresentando, né, na sua estrutura mais específica mesmo, lendo artigo por artigo, explicando dúvidas que podiam surgir dos parlamentares, deputados. Mas também conseguimos ali, quando, acho que eu posso dizer que a coisa estava pegando fogo, né, Vini? Da pauta ser quase colocada em votação, a gente conseguiu direcionar essa pressão responsável para os parlamentares. O que a gente fez? A gente conseguiu criar um sistema, né, e esse sistema, ele conseguiu disparar e-mails diretamente aos parlamentares da Câmara dos Deputados. Era um e-mail padrão, onde esse e-mail dizia: estimado senhor deputado, nós estamos aqui, o Movimento Nacional de Pós-Graduandos está aqui, né, se dirigindo a você, pedindo pela aprovação do PL dos direitos previdenciários para pós-graduação. Então, através desse sistema, um pós-graduando ia, preenchia um formulário, e esse único formulário conseguia disparar um e-mail padrão para todos os parlamentares da Câmara dos Deputados, né? E isso fez com que o nosso recado chegasse aos deputados, né? E assim, falando de números mesmo, que foi uma expressão
e eu acho que é importante a gente registrar, né, a gente conseguiu disparar 653.493 e-mails. Acho que vocês chamaram a atenção do pessoal. É, A caixa eu de acho- entrada. E, Gabi, assim, as informações que a gente tem ali dos bastidores é que essa quantidade de e-mail, inclusive, fez com que o sistema da Câmara ficasse instável, né? Então, já tinha ali diversos e-mails de parlamentares que não conseguia mais receber esses e-mails, justamente porque os pós-graduandos conseguiram lotar. Agora, uma curiosidade, porque a luta política ela se renova, né, a partir do nosso tempo presente. Ali na década de 80, 90, a NPG também fez uma movimentação muito parecida. Só que naquela época foi com telegrama, com aerograma. Uhum. E aí, inclusive, aí fez uma chuva de aerogramas, né? A NPG convocou os pós-graduandos a mandarem aerogramas, telegramas para o presidente José Sarney, né? Justamente defendendo a ciência, defendendo o direito dos pós-graduandos, né? E ali, lendo a história, eu sempre quis reeditar isso, né? Fazer com que o pós-graduando mandasse uma carta para a presidência da República, para o Congresso Nacional, mas a gente sabe que nos dias de hoje é muito difícil, né? Então, o mais próximo ali eram os e-mails. Então, ali surgiu essa ideia e vamos fazer, e deu certo, né? Então, aliamos aí a mobilização presencial e a mobilização também virtual, né? Para muita gente achar a mobilização virtual não dá certo, dá sim. Nós precisamos, e nós saímos do Congresso da NPG em 2024, falamos, nós estaremos nas ruas e nas redes. Esses dois ambientes a gente precisa ter uma atuação política. É, perfeito. A gente precisa pensar como que a gente vai inovar nas nossas formas de pressão, como que a gente vai... E, claramente, 600 mil e-mails fez um impacto. E eu acho que o Lorde que consegue falar um pouco pra gente sobre como é esse poder das redes, o que ele viu nas redes, com todo esse burburinho sendo feito no momento da aprovação do PL. Então, eu creio que a virada de chave, Gabi, para poder fazer esse movimento, eu creio que tudo aconteceu a partir do dia 12 de agosto. Eu acho que foi a partir daquele momento que todos os pós-graduandos perceberam que realmente se mobilizando, se unindo, consegue, né, fazer a diferença. O meu desafio era justamente mostrar, né, aos pós-graduandos, ao meu público e ao público da NPG, que são os pós-graduandos, é fazer com que eles entendam o papel da NPG para a pós-graduação brasileira. Muitos pós-graduandos ainda não sabem que existe a NPG, que é uma entidade que faz a luta, né, pelos pós-graduandos há quase 40 anos. Né? Então, a pessoa entra no mestrado, entra no doutorado, às vezes termina, segue a sua carreira sem saber da existência da NPG. Então, eu acho que esse movimento fez com que a NPG se sobressaísse. Eu creio que o 12 de agosto foi o ponto-chave para essa mudança e foi a partir dali que começou realmente a andar mesmo a questão do PL da Previdência da Pós. Eu atuei junto, né, com a comunicação da NPG para a gente poder fazer essa movimentação, né, engajando principalmente com os disparos de e-mail, que foi um sucesso, né, a ponto aí de desestabilizar o sistema. Imagina, a força do pós-graduando desestabilizando o sistema do Congresso Nacional. Então, isso é algo muito significativo, né? E é uma luta que não é de agora, né? Mas os pós-graduandos tomaram posse dessa luta e engajaram realmente. Então, o meu público, né, principalmente que me acompanha no Lordecinho, era um público que era mais preocupado para saber quando é que a bolsa iria cair na conta. Hoje não. Hoje todo mundo quer saber quando é que vai cair a bolsa na conta, mas também está querendo saber como está sendo a evolução do PL da Previdência da Pós. Né? Então, é a partir disso que eu fui percebendo que os pós-graduandos estão sendo mais participativos, eles estão mais preocupados, né? Não só com eles, mas com quem está vindo também. Né? Com aquele aluno de iniciação científica do laboratório, que tem o sonho de entrar no mestrado. Então, às vezes, a luta dos pós-graduandos de agora é pelos meninos do IC que está entrando no laboratório, né? É aquele menino que está lavando a vidraria que sonha em fazer o mestrado, não é isso? Então, a NPG tem esse papel importantíssimo e os pós-graduandos, eu creio que, pouco a pouco, estão, de fato, sendo mais participativos. E eu tenho certeza que, com esse engajamento, a gente vai conseguir muito mais coisas.
Com certeza, eu acho que até o sucesso do seu Instagram mostra esse novo momento que a gente está conseguindo articular com a NPG. E aí, até passando um pouco agora para o que vem por aí, né? Eu acho que um debate muito interessante que a NPG tem começado, que tem tudo a ver com o debate do PL da Previdência, e que também, gente, está no próximo episódio do Pod Pós, que a gente já gravou antes desse. Então, depois que sair esse aqui, vocês vão conferir o próximo para a gente seguir nessa conversa. Que Vini, essa troca que a gente já tem feito, eu acho que o dossiê Florestan Fernandes falou disso, mas esse novo documento que a gente tem também, que é como que a gente entrelaça esse lugar do que a gente sempre falou, né? Do pós-graduando enquanto um estudante, um trabalhador da ciência, mas que quando acaba, se titula, né? Vira mestre, vira doutor, para onde vai? Como é que a gente vai passar a pensar como se fosse um próximo passo aqui, né? Do nosso debate. Gabi, eu acho que, para além da perspectiva de direitos, que é muito importante, né? A gente vive aí um eclipse de direitos sociais para quem é pós-graduando. Esse debate da Previdência, ele é muito simbólico, porque ele coloca a ciência brasileira em um patamar de discussão da gente aproximar a ciência da condição de trabalho, né? Se a gente vê aí, historicamente, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, produzir ciência sempre foi ali uma questão muito romantizada, né? Então, quem produzia ciência era aquela pessoa ali que estava vocacionada, era aquela pessoa ali que estava fazendo aquela produção por hobby. Intelectual. A elite intelectual. Justamente por isso. Por quê? Se a gente olhar, inclusive, a história do mundo ali na Roma Antiga, na Grécia Antiga, existia aquela divisão do trabalho, né? O trabalho intelectual era para a elite e o trabalho manual ali era para aquela população ali abaixo, ali naquela sociedade, né? Então, já existia essa divisão, né? E justamente esse trabalho intelectual, por exemplo, se a gente pegar o Charles Darwin. Quem era o Charles Darwin? Ele era um filho da elite e que ele tinha condições ali financeiras e ele conseguiu sustentar, conseguiu financiar com recursos da própria família uma viagem ali no navio do Beagle por mais de 5 anos no mundo inteiro. E esse é o imaginário assim do cientista que foi historicamente construído, né? Então a ciência ela nunca foi reconhecida enquanto um trabalho, enquanto de fato essa questão da gente reconhecer enquanto uma atividade produtiva, né? Só que essa hierarquização do trabalho manual e intelectual, ela produz uma contradição. Qual é essa contradição? A contradição que, para o trabalho intelectual, a gente acabou invisibilizando todo esse trabalho e aí a gente tem hoje essa situação da gente não ter uma perspectiva de direitos. Então, foi essa contradição criada, né? Então, esse debate da Previdência, ele coloca a ciência, o Estado brasileiro reconhecendo a ciência enquanto trabalho, né? Ainda mais que a gente está se aproximando agora do mês do trabalhador, todo esse debate agora da redução da escala 6x1, essa semana que estamos aqui, é a semana da marcha dos trabalhadores para fazer com que o Congresso Nacional possa aprovar que é uma necessidade política do Brasil, né, reduzir a carga horária, mas também é uma necessidade política do Brasil reconhecer a ciência enquanto trabalho. A própria Constituição brasileira ela já prevê isso, porque ali no capítulo da ciência e tecnologia, se eu não me engano, no artigo 218, coloca lá que o Constituinte ali naquela época já dizia: o Estado brasileiro precisa prover condições especiais a quem se dedica à produção científica e a Constituição fala na questão de trabalho. Ou seja, a Constituição ela já reconhece, né? Então, esse debate todo da Previdência é para que a gente possa aproximar. E por isso que aqui no dossiê Florestan Fernandes a gente coloca justamente isso. É um estudo para a gente localizar o pós-graduando no mundo da formação e no mundo do trabalho. Nós somos estudantes, porque nós estamos em uma formação continuada, mas também nós somos já trabalhadores. Trabalhadores que já estamos com nossa profissão, né? Veja, eu sou biólogo formado. E aí também tem
tem toda a questão da profissão, mas da dedicação exclusiva que os pós-graduandos. E tem um dado, eu não sei se todos sabem, mas 90% da ciência nacional é produzida diretamente das mãos dos pós-graduandos. Então, isso mostra a força que a pós-graduação no Brasil tem para o desenvolvimento nacional. E por isso que a gente sempre fala, não é uma pauta corporativista, é uma pauta de desenvolvimento nacional. E a aprovação da Previdência, ela coloca o Brasil, inclusive, muito próximo àquele grupo de países como a Alemanha, França, que já tem uma seguridade social para os seus cientistas. Sejam direitos trabalhistas, sejam direitos previdenciários, né? E para a gente da NPG, apenas garantir direitos previdenciários também não basta. Precisamos garantir uma cesta de direitos básicos, que possa contemplar direitos estudantis, direitos trabalhistas, como 13ª bolsa, como direito às férias. As universidades têm direito às férias, mas a gente sabe que no dia a dia, as nossas férias enquanto pós-graduando precisa ser negociada com o orientador ou com a orientadora, né? E muitas vezes as nossas férias já acaba virando um recesso ali de final de ano. Né? Então, assim, existe um conjunto de direitos que a gente precisa e são direitos já consolidados para os trabalhadores brasileiros, né? Então, é esse debate que a gente quer trazer. No final das contas, é o debate de entender que quem produz ciência também está trabalhando, também está contribuindo para o futuro do Brasil, está contribuindo para o desenvolvimento. Até passar aqui para o Lorde, porque eu acho que o Lorde está nesse lugar que você recentemente se tornou doutor, parabéns. E eu acho que você está vivendo esse novo lugar, né? Que é sair do lugar do pós-graduando para um lugar de um cientista em atuação. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, das visões que você tem, o que você acha que precisa para esse titulado. E Lorde, fala pra gente também se alguém já perguntou, e aí, agora vai trabalhar? Pois é, né? Eu acho justamente que a questão é essa. É uma situação um pouco delicada, porque é uma coisa também que a NPG discute, né? A questão da absorção de mestres e doutores dentro do mercado de trabalho, né? E a gente sabe que, infelizmente, é muito difícil, assim, é muito escasso ter oportunidades de trabalho para além do nosso trabalho dentro, né, do mestrado e doutorado, nessa conjuntura aí. Então, o que sobra para a gente? No caso, eu tenho a intenção de seguir carreira docente. Então, a gente tem que se jogar nos concursos, tem que investir para viajar, para ir na universidade, no interior daquele estado que é bem distante. Então, está sendo uma experiência um pouco desafiadora, eu não vou mentir, né? Tá nessa situação de, poxa, eu já sou doutor, né? Mas onde é que eu vou me encaixar? Então, eu fico muito nesse limbo de onde eu pertenço agora, né? Então, para onde eu vou, né? Porque a gente sai da universidade, a gente termina a graduação achando que já vai encontrar um emprego. Aí a gente, não, vamos seguir o mestrado porque a gente vai encontrar melhores oportunidades se eu me especializar melhor. E nisso a gente entra no doutorado e quando a gente sai, quem é que vai utilizar das minhas capacidades técnicas e intelectuais, né? Então, eu me encontro assim nessa situação e realmente é algo que a gente tem que discutir como o pós-graduado, né, o mestre e o doutor vai se inserir no mercado de trabalho, né? A gente tem que refletir muito sobre isso. E por isso que no projeto da Previdência nós incluímos também os pós-doc. Né? Porque aí a situação... Se os pós-graduandos já são invisíveis, os pós-docs são ainda mais. Eles vivem num limbo, né? Não somos pós-graduandos, não somos... O que é? E eu acho que o pós-doc hoje no Brasil acaba sendo um caminho muito importante, até para a produção científica. Não, e é um caminho importante, né? Mas não pode ser o único caminho. Claro. E também, e esse problema que o Lorde coloca é um problema estrutural do Brasil, não é um problema conjuntural. Por isso que a gente também lançou esse dossiê aqui. Para quem também não tem acesso, pode acessar o site da NPG, que é o dossiê Newton Sucupira, que é justamente para falar sobre a absorção de mestres e doutores no mercado de trabalho, que a gente até coloca a absorção de mestres e doutores para fora da academia, no setor produtivo econômico não acadêmico, porque a academia também ela é produtiva, né? Então, para a gente poder debater a inserção de mestres e doutores, porque a gente ainda tem, e aí é claro que isso aqui a gente
vai discutir agora no episódio específico sobre isso, mas a gente tem ali o que eu chamo até de pecado capital da academia. Nós formamos mestres e doutores para si mesmo, mas a academia brasileira ela não abre 25 mil vagas para doutores por ano, né? Porque é o número de doutores que a gente titula. Então, essa equação, ela não se fecha. Esses doutores, eles precisam ir para outros locais. E se a gente olhar o desenvolvimento do mundo, os países desenvolvidos, aqueles que lograram algum nível de desenvolvimento, eles produzem, titulam mestres e doutores para fora da academia. E é justamente isso. Veja agora o Lorde. Ele está com todo o conhecimento ali, né, do doutorado dele, e é justo que o Estado brasileiro possa prover oportunidades para que ele possa contribuir para a sociedade, fazer esse retorno, né? Então, inclusive, nós fazemos esse debate aqui de forma muito séria. O Estado brasileiro investiu tempo e recursos, por exemplo, no Lorde, né? E agora ele, sem um emprego formal, acaba tendo ali um desperdício de talentos, Claro. né? Que a gente chama, inclusive no dossiê no Florestan Fernandes, de trituração de diplomas, né? Que é quando a gente está formando os doutores e eles acabam migrando para outras profissões de menor adensamento científico-tecnológico. Não é o caso do Lorde, porque ele ainda está ali procurando algo na área, mas essa não é a realidade de muitos pós-graduandos que já se formaram, né? Então, para vocês aí que estão em casa, dá uma lida no Newton Sucupira. Só foi o primeiro volume, uma síntese inicial para a gente botar a bola em campo, e com certeza a gente vai produzir também aqui um episódio para a gente poder discutir um pouco disso e também ter novas ideias, né? Porque para resolver essa situação não vai ser um único caminho. Aí é um problema complexo que vai depender também de muitas cabeças, e sem dúvida nenhuma o pós-graduando que está em casa agora assistindo com certeza tem alguma ideia, pode ser desse caminho. E é isso, eu acho que até pra gente encerrando aqui, perguntar pro Lucas, que agora o próximo desafio, pelo que eu entendi, vai ser aprovar o PL no Senado, né? Como é que anotar o nosso cronograma, o que a gente tem que fazer, como é que a gente vai se envolver? Gabi, eu acho que esse momento agora, que a gente sai de uma grande vitória, que é a aprovação na Câmara dos Deputados, né, Vini? Porque foi uma grande vitória. A gente precisa ter uma coisa bem clara no nosso horizonte, de que a gente ainda, essa vitória, ela foi importante, mas a gente ainda não terminou. O próximo passo agora é a aprovação no Senado, na íntegra, no projeto de lei que a gente acredita que é o mais correto a ser aprovado, né? E essa é a segunda etapa, né? Essa é a segunda etapa que a gente vai enfrentar agora. Então, eu acho que a gente tem que deixar um recado hoje para todos os pós-graduandos e pós-graduandas que estão aqui assistindo a gente, né? De que acompanhem as redes da INPG, participem das mobilizações que a INPG vai propor agora nesse próximo período, porque se for para a gente continuar o nosso abaixo-assinado, nós vamos continuar nosso abaixo-assinado. Se for para disparar e-mails novamente, nós vamos disparar e-mails novamente. E a tua participação, a tua contribuição é fundamental. Porque como a gente já colocou aqui, isso tudo trata-se também de um legado que essa gestão da INPG ela vai deixar, e não é qualquer legado, é um legado histórico, de uma luta que perdura desde antes da INPG nascer. Ela caminha, e a gente está próximo de vencer essa batalha, mas para isso, como a gente conseguiu ver claramente no período da Câmara dos Deputados, nessa mobilização que a gente conseguiu ser muito exitoso, a gente viu o quanto foi importante a participação dos estudantes da pós-graduação e a sociedade como um todo, né? Mas a gente sabe que quem foi linha de frente nesse processo foi os diretores das associações de pós-graduandos, os representantes discentes das universidades do Amazonas, do Pará, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco, todos os pós-graduandos que se entregaram e viram a importância disso. Viram a importância e reconheceram, inclusive, o esforço que a diretoria da INPG, né, de cada um de nós, do Vini, do Lorde, de ti, Gabi, de mim, de todos nós, né, da gente fazer parte desse processo, sabe? E conseguir contribuir da nossa forma. Então, eu acho que é isso. O próximo passo agora é vencer também no Senado Federal, e posterior
a sanção da presidência, mas para isso é isso. É muita mobilização, muita organização virtual, presencial quando for preciso, mas é isso, a gente só vai conseguir vencer essa batalha juntos. Precisamos estar agora no modo de vigilância, né? Para que a gente possa mobilizar, que é muito isso que o Lucas colocou, né, Gabi? Até um recado para quem está em casa. É muito importante a gente se organizar politicamente, né? Como o Lucas colocou aqui, todos os direitos sociais no Brasil, eles não caíram do céu. Por exemplo, o reajuste das bolsas em 2023, que a gente conquistou, ele não caiu do céu. Ele surgiu de um movimento ali que, especialmente durante ali o governo de transição, nós da NPG, juntamente com os pós-graduandos, fizemos uma pressão ali no comitê de transição de governo para mostrar a necessidade política da gente reajustar as bolsas, né? Então, é muito importante. Não existe vácuo na política, a gente sempre coloca isso, né? Então, se você que está em casa aí não se engajar politicamente, talvez o Congresso Nacional vai aprovar medidas que você não concorde, né? E por isso que nós estamos nos mobilizando, porque nós queremos que o Congresso Nacional aprove os direitos previdenciários, que o presidente Lula sancione os direitos previdenciários ainda esse semestre, para que a gente possa começar 2027 ali com essa perspectiva de direitos, pelo menos dos direitos previdenciários já consolidados, né? E aí também essa pauta da Previdência, ela não anula a pauta do reajuste das bolsas, ela não anula a nossa pauta de universalizar as bolsas de estudo, pelo contrário, a gente acredita que a gente consegue acumular mais força porque a gente coloca ali o holofote todo para ciência e tecnologia no país. Lembrando até dessa outra conquista que a NPG teve, porque a gente é tanta batalha, a gente é tanta luta que a gente vai esquecendo, né? Que foi o aumento de 5 mil bolsas no sistema. Sim. Então é muita coisa para dar conta. Eu quero lembrar aqui também que eu acho que teve um esforço grande da diretoria, mas lembrando sempre das associações de pós-graduandos, né, gente? Que é como você vai se mobilizar, como é que você vai participar, como você vai apoiar. A maioria das universidades hoje está contando com uma associação de pós-graduandos e que deixar esse convite para vocês. E encerrando, porque acabou o nosso tempo, mas novamente parabenizando, lembrando de todo mundo de acompanhar nas redes da NPG, de entrar no nosso site, olhar os dossiês que já foram produzidos, são materiais riquíssimos e que mostram que o debate científico hoje, do futuro do Brasil, está sendo feito por nós, pelos pós-graduandos. E fazer também o Documento Nacional do Estudante, tá, gente? Exatamente. Porque é a luta política, mas a luta política ela precisa de financiamento, né? Para a gente vir aqui até Brasília, né? Precisa pagar a passagem aérea, precisa pagar o hotel, né? Para trazer os pós-graduandos para cá, né? Então, a gente precisa também dessa sustentação, da sustentação. Então, você quando faz a carteirinha, garante não apenas o direito à meia entrada, mas também o financiamento da luta da NPG e das APGs pelo Brasil inteiro. Perfeito. Tá aí a forma mais rápida, né, Tá Lorde? vendo? Lembrando que é no documentodoestudante.com.br. Você, além de ganhar meia entrada em cinema, teatro, evento cultural, você está financiando a luta da NPG. Então, faça agora o seu DNE, meu amor. E jogo de futebol também, gente, que eu ia. Pra você ver, todos os públicos, gente, todo mundo vai se beneficiar. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, da onde você esteja assistindo a gente. Fica ligado que vai ter mais episódios do Pod Pós, vai ter mais ações de rede para todo mundo aqui se engajar com a luta dos pós-graduandos.